Fala, aretes, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando o 24º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105, e hoje, no episódio 24, nós vamos do artigo 574 até o artigo 609. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá, galera! Seção 3 da demarcação. Artigo 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar, e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Artigo 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo. Artigo 576. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no artigo 247. Parágrafo único. Será publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Artigo 577. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Artigo 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Artigo 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Artigo 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Artigo 582. Transitado em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Artigo 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá, inciso 1, o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos. Inciso 2, os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros. Inciso 3, a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual. Inciso 4, a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras. Inciso 5, as vias de comunicação. Inciso 6, as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. Inciso 7, a indicação de tudo ou mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. Artigo 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. Artigo 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas. Artigo 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Parágrafo único. Excetuadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites demarcando serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Artigo 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção
3 da divisão. Artigo 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá: inciso 1, a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Inciso 2, o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando seus estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. Inciso 3, as benfeitorias comuns. Artigo 589. Feitas as citações como preceitua o artigo 576, prosseguir-se-á na forma dos artigos 577 e 578. Artigo 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação de seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Artigo 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Artigo 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Parágrafo 1º. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Parágrafo 2º. Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Artigo 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Artigo 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Parágrafo 1º. Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Nesse último caso, terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Artigo 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar, para a adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Artigo 596. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos artigos 584 e 585, as seguintes regras. Inciso 1. As benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Inciso 2. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. Inciso 3. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que têm direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho, mediante reposição. Inciso 4. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Artigo 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo. Parágrafo 1º. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Parágrafo 2º. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida sentença homologatória da divisão.
Parágrafo 3º. O auto conterá. Inciso 1. A confinação e a extensão superficial do imóvel. Inciso 2. A classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte com a respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. Inciso 3. O valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Parágrafo 4º. Cada folha de pagamento conterá: inciso 1. A descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes. Inciso 2. A relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação. Inciso 3. A declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício. Artigo 598. Aplica-se às divisões o disposto nos artigos 575 a 578. Capítulo 5. Da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: inciso 1. A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E, inciso 2. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou, inciso 3. Somente a resolução ou apuração de haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta: inciso 1. Pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Inciso 2. Pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3. Pela sociedade. Se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Inciso 4. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Inciso 5. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Ou, inciso 6. Pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença será o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para apuração de haveres, o juiz, inciso 1, fixará a data da resolução da sociedade. Inciso 2, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social e, inciso 3, nomeará o perito. Parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte em controvérsia dos haveres devidos. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio
pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605. A data da resolução da sociedade será: inciso 1, no caso de falecimento do sócio, a do óbito. Inciso 2, na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante. Inciso 3, no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente. Inciso 4, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. E, inciso 5, na exclusão judicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial, apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados os haveres do sócio retirante, serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Galera, é isso aí. Esse foi o 24º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Hoje nós fomos do artigo 574 e do artigo 609. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos, galera. Até a próxima. Tchau!